Olá, você que nos assiste aí pela Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessa. Seja muito bem-vindo ao seu programa Varela Torres, Momento Jurídico. Tema de hoje, uso capião de bens imóveis. E temos um convidado pela primeira vez aqui em nosso programa, é o Dr. Lucas Menezes. Ele é especialista em Direito Civil e Processo Civil. Dr. Lucas, é um prazer ter você aqui conosco. Muito prazer, Dr. Flávio, estar com você aqui hoje. Bom demais. Gente, como vocês já conhecem, a gente tem várias perguntas que a gente faz aí aos nossos telespectadores durante a semana. E temos aqui uma lista de perguntas que o Dr. Lucas vai ter que nos auxiliar aqui respondendo elas. E olha só, o que é esse tal de uso capião e como é que ela pode ser realizada? Conta aí pra gente. A uso capião ela é um modo de aquisição da propriedade originária com base no exercício da posse. Ela pode ser utilizada tanto para aquisição de bens móveis quanto de bens imóveis, cumprido determinado prazo. Qualquer pessoa pode chegar ali, poder dar entrada no uso capião? Como é que é o procedimento? O procedimento ele pode ser feito tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Em tese, pode sim qualquer pessoa, se utilizar deste instituto. Aí a uso capião ela tem diversas modalidades, então o requerente ele tem que se atentar a esses requisitos impostos pela lei. Entendi. Quais são os documentos necessários para que possa dar entrada nesse pedido de reconhecimento do uso capião? Vamos tentar trazer aqui documentação para o uso capião judicial. Sim. E também falarmos da modalidade do uso capião extrajudicial. Certo. Basicamente, documentos que comprovem a posse, uma vez que a uso capião ela é comprovada justamente pelo exercício da posse e pelo decurso do lapso temporal, do tempo que a pessoa vem exercendo a posse. Na esfera extrajudicial, perante o cartório, é muito importante que se lavre uma escritura pública junto ao oficial do cartório de registro de imóveis para comprovar a posse, o tempo da posse, as circunstâncias que ela está sendo exercida, eventuais confinantes também, é sempre muito importante. Comprovação também, pagamento de impostos, energia, água, todas essa documentação, ela comprova que a pessoa efetivamente ela estabeleceu a moradia naquele local e que o imóvel que ela pretende usucapiar é para uso próprio. Isso é tanto para a parte extrajudicial como para a parte judicial? Sim, sim. A judicial ela não pede essa lavratura da escritura, mas é muito importante porque isso agrega, é uma prova a mais para a ação judicial, para o juiz verificar e ter o seu livre convencimento na parte do julgamento. Então a pessoa chega lá no cartório e fala, opa, eu quero lavrar aqui uma ata, atestando aqui que eu tenho uma posse, X tempo, está aqui a comprovação. Sim, justamente. É nesse caminho? Sim, nesse caminho. E aí na esfera extrajudicial, tem que ter o consenso do proprietário perante a matrícula do imóvel, que é sempre muito importante. Procedimentos extrajudiciais, eles são, é necessário, que todos tenham esse consenso. Também a confirmação da parte dos confinantes também, sempre importante nessa parte. Esses confinantes são o quê? Os vizinhos? Os vizinhos que fazem confronto com o imóvel que se pretende usucapiar. Terreno, baldio, eu cerquei lá, tem um tempo, planto algumas coisinhas lá dentro da cidade mesmo. Eu também posso usucapiar ou eu tenho que comprovar a moradia? Você tem que comprovar sua moradia, o benefício que é para si mesmo. A utilização do imóvel, tem que comprovar que você utiliza aquela propriedade para si mesmo, para sua subsistência, para a moradia sua e de sua família. Bem interessante, hein, gente? Está aprendendo hoje a respeito do tema uso capião de bens imóveis, tá? Olha só, tem uma perguntinha aqui que diz assim, quem deverá ser intimado pelo cartório e no processo judicial para se manifestar sobre o pedido do uso capião? Deve ser, eu acho, quem é o réu, essa pergunta aqui? Sim. No caso, o proprietário perante o registro de imóveis, que consta lá na matrícula, os confinantes, que são os vizinhos, como eu já expliquei, e também a fazenda pública estadual e federal. Então ele vai ter que ir no cartório saber quem está no registro lá da matrícula, sim, no histórico. Justamente. Aí ele pega o último proprietário e esse último vai ser o réu. Esse vai ser o réu, até porque proprietário, quem está ali no registro. E se você vai usucapiar aquele bem que em tese já tem um proprietário, você precisa cientificar ele desse procedimento. Entendi. Sou pessoa física ou jurídica? Física ou jurídica. Então você é em nome de uma empresa também? Também pode usucapiar.
Muito interessante, hein, gente? Mas cuidado, hein? Tem que ter alguns detalhes que a gente vai trazer para você aqui ainda hoje. Olha só, tem outra pergunta aqui bem legal que diz o seguinte, ó, é possível a aquisição da propriedade de bens públicos? Não, não é possível usucapiar, né, bens públicos. É vedado na Constituição Federal o usucapião de bens públicos. Isso é uma inovação da Constituição de 84, não é isso? Na anterior tinha essa previsão também, você sabe informar pra gente? Sim, justamente isso. Bom demais. Gente, vamos aqui a um breve intervalo, não sai daí, você vai aprender tudo sobre esse tema aqui de usucapião de bens imóveis, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, gente, estamos aqui de volta com o tema usucapião de bens imóveis, no seu programa Varela Torres, Momento Jurídico. Doutor Lucas, a gente estava comentando aqui sobre a questão da aquisição de bens públicos, né? E você comentou com a gente aqui que não é possível fazer usucapião desses bens públicos, né? Mas assim, traz pra gente, quais são as principais modalidades que existem aí do usucapião? As principais modalidades hoje são a usucapião extraordinária, usucapião ordinária, usucapião especial urbana e especial rural. A extraordinária é a modalidade que a gente mais tem vivência, né? É mais comum nos dias atuais, que você precisa comprovar o exercício da posse por 15 anos, exceto nos casos em que você consegue comprovar a moradia habitual, que aí esse prazo se reduz para 10 anos. Não precisa de justo título e não tem também nenhuma limitação de tamanho e nem se pode ou não ser proprietário. A usucapião ordinária, ela pede justo título, né? Tem o prazo também de 10 anos, podendo ser reduzida para 5 anos também, se comprovada a moradia habitual. E a usucapião especial urbana e rural, ela é diferente da extraordinária e ordinária. A especial rural e urbana, o prazo dela é de 5 anos. Na especial rural, até 50 hectares, não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel. E na especial urbana, né, ela até 250 metros quadrados, o imóvel, e também não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel. Bom demais, então se você também tem um imóvel rural, tá certo, ele se encaixa também aí no que se refere a essa modalidade, né, a rural e urbana. Interessante que muito se discute hoje a respeito da função social dessa posse, né? E essa função social da posse é o que muitas vezes vai determinar se esse usucapião ele vai ter sucesso, não sei se poderíamos chamar com essa palavra ou não. Então, se a função social de uma casa, de um imóvel, ele é para moradia. Se não tem ninguém morando e alguém ele começa a usufruir daquele imóvel para morar, para cuidar e etc., passa ali longos anos, não aparece ninguém responsável por esse imóvel, então possa ser que você tenha o direito aí resguardado, amparado pela lei, para que você possa adquirir não só a posse que você já vai ter, mas também a propriedade aí desse imóvel, seja rural ou urbano, não é isso? Sim, justamente. Outra pergunta aqui bem interessante, ó. Proposta uma ação judicial, quem possui aí a legitimidade para compor o polo passivo dessa ação? Nós até já citamos aqui que o proprietário, né? Existe alguma exceção, alguma coisa? Olha, o proprietário, né? E caso tenha algum outro possuidor, vamos para a hipótese em que eu que pretendo usucapiar, eu perdi a posse ou alguém ingressou na minha posse, vamos supor, durante uma viagem, durante um período que eu estava fora ali do meu imóvel. Essa pessoa também eu posso chamar ela ao processo, incluir ela no polo passivo.
Então, se tiver uma outra pessoa que passou por lá, ele pode participar no polo? Sim, é alguém que me esbulhou da posse, algo nesse sentido. Uma dúvida aí, que é muito comum, né, nessa questão do usucapião, é o seguinte: passou de pai para filho. O pai ele tinha um imóvel, não tinha propriedade, morou lá boa parte da vida, mas não conhecia essa possibilidade de entrar com o usucapião. Agora os filhos, eles adquirem, que possamos assim dizer, por herança, né? E depois eles assistiram o nosso programa e descobriram que já tem aí 20, 30 anos lá na posse, não tem a propriedade. E esses filhos que agora exercem a posse, eles podem juntar, às vezes, o período aquisitivo para poder fazer o requerimento do usucapião? Podem sim. O período utilizado, né, para usucapião, o período do exercício da posse, ele se transmite também. Ele se transmite aos seus sucessores. Então, esse período anterior, né, do antecessor, ele pode ser somado. Entendi. E se eu quiser me resguardar a respeito do imóvel meu, desculpe, tem alguém tentando invadir, como é que interrompe esse prazo do usucapião? Uma simples notificação faria a interrupção? A simples notificação. Simples notificação, seja ela extrajudicial também, judicial. Legal. Porque a usucapião, ela pede que a posse seja mansa e pacífica. Mansa, pacífica e que ela não seja contestada. A partir do momento que ela é contestada, o requisito da posse mansa e pacífica, ela foi interrompido, né? Ela para de ser mansa e pacífica e interrompe o prazo. Aquelas eternas brigas aí de inventário, de partilha, o irmão pode usucapir o imóvel do outro irmão, se estiver discutindo ali? O imóvel do outro irmão? Um imóvel que é comum, só um irmão está adquirindo ali a posse, está usufruindo dele, o outro não abre inventário, não abre partilha. Pode haver essa questão de herança? Neste caso, o mais correto, né, antes de se pensar nessa usucapião mesmo, é ir para o lado do próprio procedimento do inventário, porque a gente tem que fazer um estudo complexo do caso, ver também a questão se ele estava lá exercendo toda a posse, mas com a autorização do irmão que veio a óbito. Então é sempre muito importante, que às vezes ele tinha autorização do irmão, então ele exercia não a posse, ele era um mero detentor, digamos assim. Entendi. É muito discutido essa questão no judiciário, às vezes quando há o falecimento de um pai, aí aquele irmão que tem mais proximidade pelo tempo, acha que tem ali o direito, e é bem discutido isso. Na verdade ele tem apenas, como você falou, o mero deleite, né? Daquela vontade de poder alguém usufruir ali aquele imóvel, né? Exatamente. Vamos trazer um passo aí resumido, esse passo a passo, para a gente poder finalizar aqui, fechar com chave de ouro o programa. Como é que seria? Eu descobri que eu tenho um período, dar esse passo a passo para poder o nosso telespectador aprender como é que ele entra com essa ação e poder conseguir o direito de propriedade desse imóvel que ele está lá já há tantos anos. Certo. Verificou, né, essa questão do prazo, procura sempre um advogado para te esclarecer melhor, verificar em quais dessas modalidades de usucapião você se encaixa e quais os requisitos, né, fica melhor para o seu caso. Juntar toda a documentação cabível a comprovar a sua posse, o período do tempo, né, que você exerceu, documentação igual eu falei, IPTU, que é imposto, comprovante de energia, água, que são documentos que a gente tem no nosso dia a dia e que demonstram para o juiz, né, o exercício da posse, o exercício também da posse mansa e pacífica, cumprindo todos os requisitos. O animus domini, né, que a gente tanto fala no exercício da posse no direito. Então, toda essa documentação e no extrajudicial também a questão da ata notarial. E não esquecendo da planta, memorial descritivo, que é sempre importante a gente saber as dimensões do imóvel que se pretende usucapir. Gente, mais claro do que isso é impossível, né? Doutor Lucas, muito obrigado por ter vindo. Nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, né? Eu quero agradecer aí a sua audiência. Você nos assiste pelo canal do YouTube, deixe seu like. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Doutor Lucas. Muito obrigado, doutor Flávio. Até a próxima. Eu que agradeço. Gente, que Deus te abençoe e até a próxima.